Você já parou para pensar em como algumas histórias transcenderam o tempo e continuam a tocar profundamente a vida de bilhões de pessoas? Existe uma em particular que tem feito exatamente isso por mais de 2000 anos, moldando culturas, inspirando arte, ética e a fé de uma parte significativa da humanidade. É a história de uma vida que, apesar de curta, foi tão intensa e cheia de significado que sua influência é sentida em todos os cantos do planeta até hoje. Estou falando sobre a vida de Jesus Cristo e os ensinamentos que ele nos deixou, uma narrativa de amor incondicional, esperança inabalável, perdão sem limites e uma força transformadora tão grande que mudou o curso da história humana para sempre. Imagine por um momento a Palestina há mais de 2000 anos. Era um lugar vibrante, mas também tenso, sob o domínio do vasto Império Romano. O povo judeu, com sua rica história e fé ancestral, aguardava com fervor a chegada de um Messias, um libertador prometido nas antigas profecias, que viria para restaurar o reino de Israel e trazer justiça. É nesse cenário de expectativas e dominação que, de uma maneira humilde e extraordinária, nasce um bebê em Belém, uma pequena cidade na Judéia. Seus pais, Maria e José, eram pessoas simples, mas com uma fé profunda, vivendo em um tempo onde intervenções divinas ainda eram esperadas e contadas. O nascimento de Jesus não foi um evento comum. Não houve trombetes imperiais nem grandes anúncios nos palácios. Em vez disso, anjos mensageiros de Deus apareceram a pastores simples nos campos próximos, proclamando boas novas de grande alegria. Uma estrela singular, brilhante no céu, guiou sábios do Oriente, homens de estudo e observação até o local, trazendo presentes simbólicos que já apontavam para a realeza, divindade e sacrifício desse menino. Desde o seu berço improvisado em uma manjedoura, já havia um presságio de que essa vida seria diferente de todas as outras. Ele cresceu em Nazaré, uma cidade um tanto esquecida na Galileia, uma região ao norte de Israel. Seus primeiros 30 anos são um mistério para a história, mas podemos imaginar uma vida comum para a época, aprendendo o ofício de carpinteiro com José, trabalhando com as mãos, participando das festas e tradições judaicas, estudando as escrituras sagradas. Ele viveu uma vida simples, experimentando as alegrias e os desafios do dia a dia. No entanto, mesmo nos anos silenciosos de Nazaré, algo se desenvolvia nele. A Bíblia nos diz que ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Havia uma profundidade em seus olhos, uma calma em sua presença e uma sede de justiça que se manifestaria poderosamente mais tarde. Aos 30 anos, Jesus emergiu do anonimato e iniciou sua missão pública, um período que duraria cerca de 3 anos, mas que ecoaria por milênios. Seu primeiro grande ato público foi ser batizado por seu primo, João Batista, no Rio Jordão. João era uma figura profética austera que pregava o arrependimento e preparava o caminho para o Messias. O batismo de Jesus, embora ele não tivesse pecados para confessar, foi um ato de identificação com a humanidade e um cumprimento da justiça de Deus. Foi um momento de revelação cósmica, os céus se abriram, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba e uma voz do céu proclamou: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Era a confirmação de sua identidade e propósito divinos. Após o batismo, Jesus se retirou para o deserto, um lugar de solidão e provação. Por 40 dias e 40 noites, ele jejuou, enfrentando tentações profundas e astutas do diabo. Ele foi tentado a transformar pedras em pão para saciar sua fome extrema, a se jogar do pináculo do templo para provar seu poder e a adorar o diabo em troca de todos os reinos do mundo. Mas a cada tentação, Jesus respondeu com as Escrituras, demonstrando sua submissão a Deus e sua determinação inabalável em cumprir sua missão, sem ceder a atalhos ou ao poder terreno. Essa experiência no deserto preparou-o para os desafios que viriam, mostrando que, embora divino, ele também era plenamente humano, capaz de resistir às fraquezas e aos enganos. Com sua identidade confirmada e sua vontade fortalecida, Jesus começou a chamar seus primeiros discípulos. Ele não buscou os doutores da lei, os ricos ou os poderosos da sociedade. Em vez disso, ele chamou pescadores simples como Pedro, André, Tiago e João, enquanto eles remendavam suas redes. Invitou Mateus, um coletor de impostos, uma profissão desprezada na época, a deixar sua mesa de cobrança e segui-lo.
Esses homens, e mais tarde mulheres, eram pessoas comuns, imperfeitas, cheias de dúvidas e falhas, mas com corações abertos para aprender e seguir. Jesus viu neles não o que eram, mas o que poderiam se tornar com sua orientação. Assim, com um pequeno grupo de seguidores, ele começou a percorrer as aldeias e cidades da Galileia, pregando, ensinando e operando milagres, anunciando que o reino de Deus estava próximo. Os ensinamentos de Jesus eram e ainda são revolucionários. Ele falava de um reino de Deus, não um império político terreno com exércitos e fronteiras, mas um reino espiritual de amor, justiça e paz que começava no coração de cada indivíduo e se estendia para transformar o mundo. Sua linguagem era acessível, muitas vezes usando parábolas, histórias simples do cotidiano para explicar verdades profundas e complexas de uma maneira que qualquer um pudesse entender e aplicar. Pense na parábola do bom samaritano, uma das mais famosas. Nela, um homem é assaltado e deixado quase morto na estrada. Um sacerdote e um levita, homens religiosos, passam ao largo. Mas um samaritano, membro de um povo desprezado pelos judeus, para e cuida do homem ferido, pagando por sua recuperação. Jesus, ao contar essa história, nos desafiou a expandir nossa definição de próximo. Nosso próximo não é apenas quem conhecemos, quem pertence ao nosso grupo ou religião, mas qualquer pessoa que esteja em necessidade, independente de sua origem, status ou crença. É um chamado radical à compaixão e ao serviço desinteressado. Outra parábola poderosa é a do filho pródigo, que nos ilustra o amor incondicional de Deus. Um filho pede sua herança, gasta tudo em vida dissoluta e acaba na miséria. Quando ele decide voltar para casa, esperando ser tratado como um servo, seu pai o vê de longe, corre ao seu encontro, o abraça e o celebra com uma festa. Essa história nos mostra a profundidade da misericórdia e do perdão divinos, um amor que está sempre pronto a acolher o arrependido, independentemente da gravidade de seus erros. Não é sobre merecimento, mas sobre a graça transformadora. Talvez a síntese mais abrangente de seus ensinamentos seja o Sermão da Montanha, registrado no livro de Mateus. Jesus subiu uma colina e de lá proferiu palavras que redefiniriam a moral e a ética para sempre. Ele começou com as bem-aventuranças, que parecem contrariar toda a lógica humana. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ele elevou os humildes, os sofredores, os pacificadores, os que têm fome e sede de justiça, mostrando que a verdadeira felicidade e a verdadeira riqueza não estão nas posses ou no poder, mas em um coração alinhado com os valores de Deus. Ele não apenas disse não matarás, como Moisés ensinara, mas foi mais longe, dizendo não te irarás contra teu irmão sem motivo. Não apenas não adulterarás, mas não cobiçarás no coração. Ele nos chamou a um padrão de vida mais elevado, focado na pureza das intenções e na transformação do coração, não apenas na conformidade externa com a lei. A lei de Moisés era um mapa, mas Jesus nos deu a bússola, apontando para o espírito da lei, para o amor como o cumprimento de toda a lei. Ele nos deu a regra de ouro: tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-lhes também. Uma máxima simples, mas poderosa, que se aplicada globalmente eliminaria grande parte dos conflitos e injustiças. Ele nos ensinou a não julgar os outros, pois não podemos ver o coração de ninguém, e a estender a mesma misericórdia que desejamos receber. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ele nos ensinou na oração do Pai Nosso, um modelo de como nos conectar com o divino, que Ele nos deu. A essência de tudo era uma mensagem de amor radical. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Essa é talvez a mais desafiadora de suas ordens, parece a quase impossível, não é? Mas é uma lição sobre quebrar ciclos de ódio, sobre responder à escuridão com luz, ao mal com bondade. É uma estratégia divina para transformar o mundo, um coração de cada vez. Ele nos ensinou a dar sem esperar nada em troca, a colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas e a amar o próximo como a nós mesmos. Essas duas últimas, ele disse, são os maiores mandamentos, dos quais dependem toda a lei e os profetas. Jesus também falou muito sobre o perdão, não apenas de Deus para conosco, mas de nós para com os outros. Quando Pedro perguntou quantas vezes deveria perdoar seu irmão, 7 vezes, Jesus respondeu, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Uma maneira de dizer, perdoe sempre, sem limites, pois o perdão liberta tanto quem perdoa quanto quem é perdoado.
Ele nos ensinou a não acumular tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas a juntar tesouros no céu, através de atos de amor e fé, pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ele falava com autoridade, não como os escribas, que apenas citavam a lei, mas como alguém que era a própria lei viva. Suas palavras eram diretas, penetrantes e cheias de vida, capazes de confrontar a hipocrisia e inspirar a verdadeira devoção. Ele nos mostrou que a fé não é uma lista de regras, mas um relacionamento vivo com Deus, um caminho de entrega e confiança. Os ensinamentos de Jesus não eram apenas palavras sublimes, eles foram acompanhados por atos de poder e compaixão que atestavam sua identidade divina e a chegada do reino de Deus. Ele realizou inúmeros milagres, não para autopromoção, mas para demonstrar o amor de Deus e para validar sua mensagem. Cada milagre era uma janela para o coração de Deus e uma amostra da restauração que ele veio trazer.